Nessa videoaula falaremos sobre menor complementar e sobre cofator. Menor complementar e cofator são dois tópicos matemáticos que aparentemente, quando a gente vê eles separados, como a gente vai vê-los separados nesse momento, eles parecem não ter utilidade. Eles parecem ser uma coisa totalmente sem futuro, digamos assim. Mas na verdade eu adianto para vocês que o estudo do menor complementar é para você saber fazer o cofator. E o estudo do cofator é para que a gente possa chegar no teorema de Laplace, que o teorema de Laplace depende da gente saber cofator. Então, na verdade, nós estamos construindo aqui os degraus de uma escada para que a gente possa chegar no teorema mais importante e mais forte, que é o teorema de Laplace. Vamos lá, então, começar definindo o que é o menor complementar. Para definir o que é o menor complementar, consideremos uma matriz quadrada A, de ordem n. Bem, o que nós denominamos de menor complementar, esse menor complementar ele é representado por um D maiúsculo e J, ou seja, um D maiúsculo seguido da linha e da coluna. O menor complementar D e J ele é relativo ao elemento A e J da matriz A. Então, primeiro percebam, cada menor complementar ele é referente a um elemento da matriz. Então, cada elemento de uma matriz possui o seu menor complementar. Bem, e como é que a gente calcula o menor complementar referente a um determinado elemento de uma matriz A? Bem, é só você pegar e na matriz A eliminar a linha e a coluna onde está esse elemento. Na hora que você eliminar a linha e a coluna onde está esse elemento, você tinha uma matriz de ordem n. Se você retirou uma linha e uma coluna, você tem agora uma matriz de ordem n-1. O menor complementar que a gente chama é o determinante dessa matriz de ordem n-1 que você obtém quando você retira uma linha e uma coluna da matriz de ordem n que você tinha. Ok? Então é dessa forma que se calcula menor complementar relativo a um determinado elemento. Vai lá na matriz, retira a linha e a coluna onde está aquele elemento. Vai ficar uma matriz com ordem uma unidade a menos. Você calcula o determinante dessa matriz de ordem uma unidade a menos. Percebam que é um conceito simples, fácil de a gente poder fazer. Bem, para que a gente possa entender como é que se calcula menor complementar, vamos considerar essa matriz F. Considerando essa matriz F de ordem 3, no item A, eu quero o Dzão 1,3. Lembrando que esse Dzão representa menor complementar, eu quero o menor complementar 1,3. Ou seja, eu quero o menor complementar referente ao elemento que está na linha 1, coluna 3 da matriz F. Como é que eu disse que você vai fazer? Você vai, então, lá na matriz F, e como eu quero o menor complementar, eu vou retirar a primeira linha e a terceira coluna. Eu não quero o D13, então tira linha 1, coluna 3, onde ele está. Retirada a linha 1 e a coluna 3, sobrou uma matriz de ordem 2. Então, o menor complementar D13, ele é o determinante dessa matriz de ordem 2 que sobrou. Ok? Calculando, então, esse determinante, eu vou pegar produto dos elementos da diagonal principal, menos 1 vezes 1, menos o produto na diagonal secundária, 3 vezes 1. Isso vai me dar, então, o menor complementar, menos 1 menos 3, que é menos 4. Ou seja, o D13 é menos 4, o que quer dizer que o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 3 da matriz F, ele vale menos 4. Então, percebam que é um processo bem básico, é só ir lá naquela linha e naquela coluna do elemento que você quer o menor complementar dele, apaga aquela linha e aquela coluna e calcula o determinante do que sobrou, da matriz de ordem n-1 que sobrou. O item B, eu quero o D22, ou seja, eu quero o menor complementar referente ao elemento que está na linha 2, coluna 2 da matriz F. Bem, como o elemento que eu quero menor complementar está na linha 2, coluna 2, eu pego a matriz F, apago a linha 2, apago a coluna 2. E calculo o determinante do que sobrou. Então, na verdade, o D22 é o determinante de ordem 2
de elementos 1, 0, 1, 4. Calculando esse determinante, eu tenho 1 vezes 4, que é o produto dos elementos da diagonal principal, menos 0 vezes 1, que é o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, o D22 vai ficar 4 menos 0, que é 4. Portanto, D22, o menor complementar relativo ao elemento que está na linha 2, coluna 2, ele vale 4. No item B, no item C, na verdade, eu quero o D32. Se eu quero o D32, eu quero o menor complementar referente ao elemento que está na linha 3, coluna 2 da matriz F. Então, você vai lá na matriz F, retira a linha 3, retira a coluna 2. O D32 será o determinante da matriz de ordem 2 que sobrou. Está aí, então, a matriz de ordem 2 que sobrou, como a gente pode perceber. Esse determinante você pega produto dos elementos da diagonal principal. Então, no produto dos elementos da diagonal principal, você vai tomar aí 1 vezes 2, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 0 vezes menos 1. Então, vai ficar 1 vezes 2 dá 2, menos 0 vezes menos 1, que é 0. De maneira que o D32 é 2 menos 0, que é 2. Bem, portanto, o menor complementar D32 é igual a 2. Falamos aí de menor complementar. A gente viu como é simples calcular o menor complementar. Agora nós vamos falar de cofator. O que é o cofator relacionado também ao elemento de uma matriz? Vamos lá então. Consideremos uma matriz quadrada, que eu vou chamar de matriz M, de ordem N. Poderia ser matriz A, matriz B, matriz que você quiser. Consideremos uma matriz quadrada de ordem N. Denominamos de cofator Mzão e J, relativo ao elemento Mj da matriz M, o produto da potência menos 1 elevado a I mais J, multiplicado pelo menor complementar Dij. Pausa. O que é o cofator? O cofator é quando você pega menos 1 elevado a I mais J e multiplica pelo menor complementar. Então, o cofator ele é um produto do menor complementar pela potência menos 1 elevado a I mais J. Por isso que eu falei que era uma sequência. Por isso que eu falei que cofator dependia de menor complementar. E que teorema de Laplace, que a gente ainda vai ver, depende de cofator. Desse modo, então, a gente pode escrever o seguinte. Um cofator MJ, ele é menos 1 elevado a I mais J, multiplicado pelo menor complementar Dij. E aqui eu quero fazer algumas ressalvas. A primeira ressalva que deve ser feita é que eu estou chamando esse cofator de MJ, porque eu disse que nós tínhamos uma matriz M. Então, o cofator de uma matriz M é MJ. Se eu tivesse, por exemplo, uma matriz B, o cofator da matriz B, de um elemento da matriz B, seria Bij. Então, o nome que representa o cofator, ele depende do nome da matriz. O cofator de um elemento de uma matriz Z, ele vai ser Zij, e assim por diante. O menor complementar, eu sempre chamo ele de D maiúsculo. Já o cofator, ele vai utilizar uma letra maiúscula, mas essa letra maiúscula é de acordo com o nome da matriz. Uma matriz P, o cofator é Pij. E aí você pode se perguntar, e como é que a gente diferencia cofator de nomenclatura da matriz? Porque, por exemplo, uma matriz M, uma matriz Mzão, a gente já vai saber que o nome dessa matriz é Mzão. Como é que eu diferencio o nome da matriz no caso do cofator? O cofator dela, ele é relativo a um elemento dessa matriz. Então, o cofator, ele sempre terá do lado, em índice, a linha e a coluna do elemento a que ele se refere. Então, o cofator será sempre com o IJ do lado, o número da linha e o número da coluna. Por outro lado, o nome da matriz, ele não se refere a nenhum elemento. Então, o nome da matriz não terá o IJ do lado, como a gente tem no caso do cofator. Vamos, então, fazer aí 2 exemplos para que nós possamos treinar e possamos entender melhor o que é cofator. Então, consideremos a matriz C. Se eu estou numa matriz C, vamos lembrar que os seus cofatores são C e J, que é de acordo com o nome da matriz. Determine, então, C11.
Czão, né? Se fosse C minúsculo, o C minúsculo é elemento da matriz. O C maiúsculo é cofator, é a diferença, né? Elemento da matriz é a letra minúscula, cofator é letra maiúscula. Então o Czão 1 é o cofator relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz C. Bem, como a gente já viu que o cofator ele vai ser o produto de uma potência de menos 1 pelo menor complementar, então nós temos que C11 é menos 1 elevado a 1 mais 1. Como a potência é I mais J no expoente, linha 1, coluna 1, então menos 1 elevado a 1 mais 1, multiplicado pelo menor complementar D11. Como eu tenho o menor complementar, eu vou então lá na matriz C, retiro a primeira linha e a primeira coluna, já que é 1, então é relativo à linha 1, coluna 1. Desse modo, então, nós teremos que o cofator ele será menos 1 ao quadrado, já que 1 mais 1 dá 2, multiplicado por esse determinante aí, que será o menor complementar. Quando eu retirei a linha 1, coluna 1, sobrou então o determinante dessa matriz de ordem 2. Vamos então resolver. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Resolvendo o determinante, produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 2, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 6 vezes 3. Vamos resolver os produtos. Então o cofator será, repete o 1, entre parênteses, 2 vezes 2 dá 4, menos 6 vezes 3, 18. 4 menos 18 dá menos 14. Então C11 será 1 vez menos 14, que é menos 14. Ou seja, o cofator relativo ao elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz C, ele vale menos 14. Para que serve cofator? Como eu disse, quando a gente vai falando de teorema de Laplace, você vai saber para que ele serve. Vamos fazer o item B. Eu quero agora o C23, o Czão 23. Então eu quero o cofator relativo ao elemento que está na linha 2, coluna 3 da matriz C. Vamos lá então. Sendo a matriz C essa matriz, o cofator C23 é menos 1 elevado a 2 mais 3, menos 1 elevado à linha mais coluna, multiplicado pelo menor complementar D23. Bem, já que a linha 2, coluna 3, eu retiro na matriz C a linha 2 e a coluna 3. Então o cofator vai ficar menos 1 elevado a 5, já que 2 mais 3 dá 5. E o menor complementar é esse determinante do que sobrou, determinante da matriz de elementos, menos 1 e 4, 0 e 3. Vamos resolver. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1 vezes o determinante. No produto dos elementos da diagonal principal, menos 1 vezes 3, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 4 vezes 0. Bem, repete o menos 1, entre parênteses, menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 4 vezes 0 é 0. Ainda entre parênteses, menos 3 menos 0 dá menos 3. Então o C23 ele vai ficar menos 1 vezes menos 3, que é 3 positivo. O que eu concluo com isso? O cofator relativo ao elemento que está na linha 2, coluna 3 da matriz C, ele vale 3. Com isso, então, nós chegamos ao fim dessa videoaula, onde nós estudamos menor complementar e cofator relativos a elementos de uma determinada matriz.